Essa bala é uma das 6 que quase tiraram a minha vida. E essas são as marcas que eu carrego no meu corpo. Meu filho cresceu em um lar cristão. Só que na adolescência, a partir de um certo momento, ele decidiu que não queria mais ir para a igreja com a gente. Nós começamos a estranhar esse nosso filho, porque as atitudes dele demonstravam que ele já não era a mesma pessoa, o mesmo filho bondoso, carinhoso, esforçado. Eu comecei a ficar mais tempo na rua. Então, ficava de noite, falava que ia para o colégio, eu estudava à noite, eu já não ia, ficava com as minhas más amizades, que naquele tempo eu não sabia, né, que eles eram más amizades. Dessa vida de madrugadas eu comecei a adquirir alguns vícios de roubar. Através de fazer uso de droga eu também comecei a traficar. Eu frequentava muitos bares onde a gente se reunia, né? Ali, nessa foto mesmo ali, era onde a gente planejava os nossos assaltos, onde a gente planejava dali, né? Que horas que a gente ia, quem ia ir, com quais armas a gente ia executar. Então, começou assim, dos pequenos assaltos, né? Até chegar nos maiores. Só que nessa vida eu adquiri algumas inimizades. E nessas inimizades, aconteceu que eu fui baleado. Eu sofri um atentado contra a minha vida, que o rapaz que me atirou em mim, ele deu 6 tiros, mas apenas 3 desses tiros pegaram. Quando nós chegamos no hospital, o médico veio conversar com a gente, já era pela manhã. Ele falou assim: a minha parte eu já fiz. Só que se vocês têm uma religião, se vocês têm uma fé, agora é hora de usar. Porque ele levou esses tiros, transfixou o pulmão dele, ele perdeu a vesícula e um dos tiros transfixou a veia cava, que é uma veia importante do coração. E passou os dias, colocaram ele em coma induzido, ele ficou 11 dias em coma induzido na UTI. Eu tenho lembranças de algo que acontecia, porque eu via os meus pais e pedia ajuda por eles. Só que era a mesma coisa que eu fosse invisível. Era real, aquilo para mim era real, eu estava vivendo literalmente aquilo ali. Nessa época, nós tínhamos uma caminhonete e Deus pediu pra gente. E muitas vezes o meu filho usou essa caminhonete algumas vezes, mas quando estava no mundo, para fazer as coisas do mundo. Mas quando Deus pediu para nós, era aquilo. Aí nós saímos ali do hospital e fomos direto para o altar. Falamos com Deus, fizemos nosso sacrifício e ficou sabido do caso dele no hospital todo. E ele foi o próprio milagre, porque eles desentubaram ele e tivemos o resultado. A primeira pessoa que eu vi foi minha mãe. E eu perguntei para ela, tentei falar com ela e a minha voz não saiu, porque eu estava com a operação, né, traqueostomia. Não permitiu que minha voz saísse, aquilo me assustou. Mas não foi o suficiente para me voltar para Deus. Ao contrário, eu saí do hospital com uma bala alojada no meu corpo e fui para minha casa, só que eu fui com um espírito de revolta. E eu saía de casa armado. Eu saía com a arma debaixo da cadeira de rodas, porque eu queria vingança. Eu queria fazer a mesma coisa que fizeram para mim. Eu comecei a me envolver em roubos maiores, eu comecei a praticar assaltos maiores. Eu roubava banco, eu cortava a caixa eletrônica e um dos assaltos que eu fui fazer até saiu no jornal porque um dos rapazes que estava com nós, a polícia acabou assassinando ele, matando ele no assalto onde a gente foi roubar o posto e tinha alguns policiais ali e ele acabou perdendo a vida dele. Na última vez que eu fui cometer um assalto a banco, também deu errado e a gente saiu de fuga. E nessa fuga eu acabei batendo o carro. Eu estava dirigindo, a polícia estava atirando atrás e um pouco mais à frente a polícia abordou nós e pegou a gente. E ali algemado ali o policial pegou e me levantou e pegou, olhou para mim e falou que naquele dia a gente tinha nascido de novo, porque se a gente tivesse conseguido fazer aquela curva, a gente ia sair de frente com eles e eles estavam esperando para fuzilar. Então, naquele dia eu entendi que eu tive mais um livramento de Deus. Isso era de madrugada, a gente foi, né, para a delegacia, fomos presos lá na delegacia com outros detentos. No outro dia, tinha um rapaz lá que ele estava lendo a Bíblia.
E aquilo começou a me incomodar, porque a gente tava tudo um em cima do outro, era um corrozinho pequeno lá, e eu peguei e chamei ele e falei, ô cara, vem cá, o que você tá lendo aí? Ele pegou, olhou para mim assim, apontou para a Bíblia e me mostrou a passagem em Números 22, que fala que Deus, né, usou a mula, a jumenta, para falar com Balaão que se ele continuasse indo pelo aquele caminho, Deus ia permitir que o anjo tirasse a vida dele. Então aquilo se identificou com a minha história que eu estava vivendo, e foi através dessa palavra, dentro do presídio ainda, que eu comecei a pegar firme com Jesus. Foi a certeza de que a resposta já era certa, né? A certeza de que a resposta Deus já tinha trazido a resposta desse sacrifício. E inclusive dentro do presídio tinha o trabalho da UNP, onde eu comecei a aprender com os pastores que iam lá, eles passavam a fé pra gente. E nessas prisões que eu tive, nesse último ano, eu sempre tinha que ficar pagando o remanescente, porque daí era condenado de novo, pagava o que devia. E eu me lembro na época que eu tinha que ficar 2 anos. E através eu nem pedia para mim sair da prisão, na verdade. Como eu estava firme ali com Jesus, independente do lugar, eu só estava preso fisicamente. E consequentemente, numa prisão que era para mim ficar 2 anos, eu acabei ficando 1 ano só. Cheguei em casa de surpresa para minha mãe, a minha mãe não sabia que eu estava indo embora. Chega aquele velho Leno, ele deixou lá para trás. Aquela vida antiga, aquela vida velha. Agora estava na hora de eu fazer a minha parte. E eu saí do presídio ainda dentro da igreja e eu vi que eu ainda não era completo. Apesar de ter parado de roubar, ter parado de traficar, ter largado das minhas más amizades. E sempre ouvindo o pastor falar do Espírito Santo, Espírito Santo. E eu não queria ser só mais uma pessoa na igreja, só um esquenta-banco, não. E chegou a Fogueira Santa de Israel, onde eu decidi. Eu trabalho autônomo, né? Então eu tinha ali uma reserva minha, um dinheiro acessivelmente bom, e eu decidi que eu iria sacrificar. Eu iria sacrificar pela minha vida espiritual. Eu queria conhecer de Deus, eu queria conhecer o Espírito Santo, que tanto falavam. E foi aonde que eu fiz o meu voto com Deus. Subi no altar, convicto, né? Falei, eu vou receber o Espírito Santo agora. Eu subi no altar e confiante, mas naquele dia eu não recebi o Espírito Santo. Falei, não vou desistir, eu vou ser batizado com o Espírito Santo. 3 horas da tarde do mesmo dia a gente saiu evangelizar. Onde eu encontrei, a primeira pessoa que foi evangelizar no dia era um jovem. Ele estava até fumando ali um baseado. E ele desesperadamente, já foi que ele estava sofrendo, ele me pediu ajuda. Falei de Jesus para ele, falou, então eu preciso de ajuda. Só que ele falou, tem que ser agora. E eu peguei, ele foi para casa dele, colocou uma roupa e eu fui participar da reunião das 6 da tarde com ele. E lá na reunião, aquele dia, eu entendi o que Deus queria de mim. E eu, na reunião com ele, na hora que o pastor chamou para a gente buscar o Espírito Santo, em vez de eu ajudar ele, que também foi uma forma de ajudar ele, mas Deus veio sobre mim. E aquela, sabe, uma certeza me inundou que ela anulou qualquer sentimento. E naquele dia Deus falou comigo, ele habitou em mim. Desde aquele dia, era o que faltava para a minha vida ser completo. Foi o maior presente que eu posso ter recebido na minha vida. Por quê? Porque hoje eu sei que ele tem Deus dentro dele. Então essa paz que nós recebemos não tem preço. Hoje, como eu falei, ele é um homem próspero, né? Ele é um bom filho. Hoje ele é tudo de bom, mas isso nem se compara, né? A vida financeira dele, a nossa vida não se compara à paz que nós temos e a alegria de saber que hoje ele tem o Espírito de Deus dentro dele. Tenho trabalhado intensivamente para levar a palavra a outros, assim como eu também recebi a palavra da boca de uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida. Hoje eu também levo a palavra com a presença de Deus na minha vida. Eu procuro me dedicar a fazer 1000 vezes melhor, mais para Deus do que eu fiz, né, na vida errada para o diabo. Então hoje, verdadeiramente,
eu sou completo. Tudo o que eu tenho hoje é Deus que me deu, então não preciso de mais nada. Eu preciso da presença dele, é o que me basta.